Olá, na aula de hoje nós trataremos de ângulos de triângulo e classificação de triângulo. Bom, nós vamos inicialmente apresentar os elementos que compõem um triângulo. Um triângulo é composto por vértice, que é cada pontinho desse representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E também por lados, que são chamados de segmentos, ou a união de dois vértices. Veja que a união do vértice A ao vértice B nos gera um segmento ou um trecho de reta, a qual denominamos de AB. Do A para o C, de modo semelhante, nós teremos o segmento AC, e do B para o C teremos o segmento BC. Logo, um triângulo apresentará três lados: o lado AB, o lado AC e o lado BC. Além dos vértices e dos lados, há um outro elemento importante que faz parte do triângulo, que são os seus ângulos internos. Quando falamos ângulos internos, está se referindo à região interna, ou à região dentro do triângulo, onde esses ângulos terão a mesma representação que os seus vértices, no entanto, com um acréscimo do acento circunflexo. Então, nós temos o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Logo, este triângulo apresentará os três ângulos, ângulo A, ângulo B e ângulo C, representados dessa forma. Além dos ângulos internos, um triângulo também apresentará os seus ângulos externos, ou seja, ângulos que estão fora do triângulo. Cada ângulo externo será formado pelo prolongamento de dois lados. Observe que nós temos aqui o ângulo externo A. Ele é formado pelo prolongamento do lado AC. Ao prolongar o lado AC no vértice A, nós temos um ângulo externo aqui. Logo, nós temos o vértice externo A, ângulo externo A. Ao prolongar o lado B no vértice B, nós teremos um ângulo externo B. E ao prolongar o vértice, o lado BC no vértice C, teremos um ângulo externo C. Ou seja, dessa forma, os elementos que compõem o triângulo são vértices, lados e ângulos internos e ângulos externos. Estes triângulos são classificados de acordo com os seus ângulos e a medida dos lados. Vamos ver, primeiramente, a classificação dos triângulos de acordo com a medida dos lados. Ora, um triângulo que apresenta os três lados congruentes ou com a mesma medida, ele será denominado de triângulo equilátero. Observe, quando os três lados têm medidas iguais, ou seja, congruentes. Quando dois lados têm medidas iguais, isósceles. Então, o triângulo será chamado de triângulo isósceles quando possui dois lados congruentes, dois lados com medidas iguais. E um triângulo será chamado de escaleno quando os três lados possuem medidas diferentes. Então, quando os três lados têm medidas diferentes, esse triângulo será chamado de escaleno. Então, recapitulando, triângulo equilátero é o triângulo que apresenta três lados iguais. Três lados com medidas iguais. Triângulos isósceles são triângulos que apresentam dois lados com medidas iguais. E triângulo escaleno são triângulos que os lados têm medidas diferentes. Nenhum dos lados são congruentes ou iguais. Vejamos também a classificação dos triângulos de acordo com a medida dos seus ângulos. Então, em relação às medidas dos ângulos, um triângulo é classificado como acutângulo, retângulo e obtusângulo. Um triângulo será chamado de acutângulo quando os três ângulos internos são agudos ou menores que 90 graus. Ou seja, se os três ângulos internos de um triângulo são menores do que 90 graus, ele será chamado de acutângulo, pois esses ângulos são agudos. No entanto, se
o triângulo possuir apenas um único ângulo com medida igual a 90 graus, esse triângulo será chamado de triângulo retângulo, quando um dos ângulos internos é reto, é igual a 90 graus. Então, ângulo reto mede 90 graus. Triângulo apresenta um ângulo reto, ele é denominado de triângulo retângulo. Triângulo obtusângulo é todo triângulo que apresenta um ângulo maior do que 90 e menor do que 180, ou seja, ele vai ter um ângulo neste intervalo de 90 a 180. Vamos lá ler aqui o conceito. Quando um dos ângulos internos é obtuso, a medida é maior que 90 e menor que 180. Então, triângulo obtusângulo é um triângulo que possui um ângulo interno obtuso. Ângulo interno obtuso é aquele ângulo maior do que 90, no entanto menor do que 180. Um ângulo que está neste intervalo. Então, dessa forma, nós vimos os elementos que compõem o triângulo: vértices, lados, ângulos internos, ângulos externos, as suas devidas representações, a classificação de triângulos em triângulo equilátero, isósceles e escalene de acordo com a medida dos lados e em triângulo acutângulo, retângulo, obtusângulo de acordo com a medida dos seus ângulos internos. Então, espero que todos venham assimilar o assunto e que todos